Muito bem-vindos! Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui, ó, juntinho com vocês. Vamos embora, minha gente! Se anima! Fica aí, levanta aí desse sofá, dessa cadeira, bate palma, chama essa coragem, se espreguiça aí e vamos embora assistir a aula de matemática! Que é matemática com a professora Márcia, gente. Fica aqui comigo. E o assunto de hoje é áreas de figuras poligonais. Eita, professora, que nome difícil é esse? Mas não se aveste não, viu, minha gente? Porque vocês já sabem de tudo. Vocês sabem, né, que esse quarto ano aqui arrasa. E aí, juntinho para arrasar com vocês, está quem aí no chat para fazer aí todas as interações, passar para mim tudo que vocês estão escrevendo. Ela aí, ó, a maravilhosa professora Sinara. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Márcia. Sejam bem-vindos, estudantes. Já estou vendo aqui, ó, que eles estão dizendo que estão adorando. A aula nem começou, eles já estão adorando, professora. Opa, eu gosto é assim, viu? Eita, esses meninos são maravilhosos mesmo. Esses meninos e essas meninas do quarto ano arrasam. Nunca me deixam só, né, minha gente? Então fica aqui juntinho comigo, é sempre um prazer estar com vocês. E aqui também junto comigo está ela, a nossa querida Jéssica, nossa intérprete de Libras. Então também seja muito bem-vinda, Jéssica, completando aqui o nosso quadro. E aí, vamos embora, minha gente? Já conversamos e olha lá os nossos recadinhos. Você pode estar me assistindo agora pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Ou você está aí com seu tablet, né? Que eu estou sabendo. Já está com o aplicativo do Educa Recife. É só acessar, minha gente. Coloca aí esse dedo para funcionar, acessa esse aplicativo e fica conversando aqui juntinho conosco, tá bom? Ou então, se você estiver em aula nesse horário, o YouTube tem tudo, viu? Então não tem desculpa. Aproveita, dá teu like aí, porque tu vai gostar da aula. Você sempre gosta da aula de matemática com a professora Márcia, gente. Então vamos embora, tá bom? E eu já começo a aula fazendo uma perguntinha para vocês. Olha só essa imagem. Vamos ver essa imagem. Olha aí, o que está acontecendo aí, pessoal? O que vocês acham que essa pessoa está fazendo aí, hein? Vocês já viram uma imagem parecida com essa? Uma ação parecida com esta? Será que é aí na sua casa, aí na casa do seu vizinho, na casa de algum parente, em algum estabelecimento? O que é que esse rapaz aí, porque parece que é um rapaz, né? O que é que ele está fazendo aí? Será que temos? Já falou aqui, professora Márcia. Ela disse que ele está colocando um piso. Ah, ele está colocando um piso, muito bem. E esse piso parece o quê? Uma cerâmica, né? Isso. Parece que ele está colocando uma cerâmica. Será que aí na sua casa ou na casa de alguém que você conhece, você já viu essa ação? Alguém colocando uma cerâmica? Aí, juntinho com essa cena, aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Olha só. Quando precisamos comprar cerâmica para colocar em casa, ou para colocar no estabelecimento comercial, ou em qualquer outro lugar, o que é que temos que saber para comprá-la, hein? Será que você já teve essa experiência aí na sua casa? Ou será que você já ouviu falar? Será que você já teve alguma ideia? Poxa, eu estou aqui na minha casa, eu quero colocar cerâmica, que o chão aqui está no cimento, eu quero colocar cerâmica. O que é que eu tenho que fazer para ir lá na loja comprar essa cerâmica? Eu tenho que saber alguma coisa, né? Porque eu vou chegar na loja e vou fazer o quê? Vou pedir o quê? Eu vou pedir a cerâmica, isso aí eu sei. Mas qual é outra coisa que eu tenho que saber? Você vai comprar assim a cerâmica aleatoriamente? Você vai dizer, me dá 10 caixas, 20 caixas. E aí? Será que você tem alguma ideia do que você tem que saber da sua casa para comprar essa cerâmica? Quer dar um chute aí? Fique à vontade, né?
Porque vocês sabem que eu gosto que vocês participem. Coloca o que está aí na mente, porque aqui não tem certo e errado, não. Aqui tem participação. E se errar, não tem problema, porque a gente conserta tudo juntinho. E aí, querem dar um chute? Não? Estão acanhados? Está achando que é o comprimento, professora Márcia. Ela colocou aqui. Ah, e será que é só o comprimento? Né? Então tem uma coisa a mais aí que a gente precisa saber. Mas chegou junto, viu, Ana? É isso mesmo. E junto com esse comprimento a gente precisa também saber a largura, né? E quando a gente trabalha com comprimento e largura, a gente está trabalhando com o quê? Com a área da cerâmica, a área que a gente vai colocar aquela cerâmica. E é exatamente isso, Ana. É o tamanho da área que a cerâmica irá ficar. Olha lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, a minha sala e eu quero colocar a cerâmica, eu preciso saber, né, o comprimento, mas também a largura ali da minha sala. E isso aí, essas duas coisas juntas, é o quê? É a área ali da minha sala, ou do meu quarto, ou da minha cozinha, ou de uma parede que eu queira colocar ali uma cerâmica. Então, se a gente sabe a área, a gente vai chegar, né, porque a caixa, né, a caixa de cerâmica, quando a gente vai lá na loja comprar, olha a matemática em todo canto, que é isso que eu digo para vocês. Quando a gente vai lá, a gente vai comprar por metros quadrados, que a gente vai explicar direitinho. Então, é importante que você saiba quantos metros quadrados, no caso ali da sala, tem, para você chegar lá na loja e pedir, para não comprar ou cerâmica de menos, né? Quando chegar, vai lá dar ao pedreiro, para o pedreiro colocar a cerâmica. Eita, faltou um monte de metro de cerâmica. E não dá, né, gente? Então, a gente tem que ter pelo menos uma base para a gente chegar lá e pedir, para não faltar a cerâmica. Tá certo? Então, é a área que a gente tem que saber. E é isso aí que vocês falaram, né? É só um complemento. E aí vamos entender mais ou menos o que é isso. Área é a medida da superfície. E professora, o que é isso, professora? Mas a gente vai avisar, a gente vai dizer para vocês. Mas antes de dizer para vocês, eu quero aí, olha o dedinho aí com amarradinho, lembrando para vocês que na aula de ontem, na aula anterior, nós trabalhamos com perímetro, não foi? E ó, lembrando para vocês não se confundirem, que perímetro é a medida do contorno de uma figura. Se você não assistiu a nossa aula de ontem, procura aí no YouTube, vai pesquisar e assiste a aula para você entender o que é perímetro. Então, perímetro nada mais é que a medida do contorno. Para calcular o perímetro, eu só precisava contornar aquela figura ou aquele objeto que eu estava ali trabalhando com ele. Tá certo? Perímetro é o contorno. Já a área não é o contorno não, viu, gente? Olha lá, a área é o espaço de dentro de uma forma. É aquilo que está dentro. O perímetro era o contorno. Já a área, olha só, é o que está dentro. Por exemplo, vamos pensar aí que eu tenho aí o formato da minha sala, certo? Então, ó, a área é o que está dentro. Se fosse o perímetro, aí está um quadrado que eu mostrei para vocês. Vamos pensar no quadrado. Eu estou circulando o quadrado aí. O contorno do quadrado está aí em linhas pretas. O contorno seria o perímetro, mas eu não quero o perímetro do quadrado. Eu quero a área. E a área é onde está mostrando a seta, é o que está dentro deste contorno. Compreendido? Contorno é o perímetro e a área é o que está dentro, é a superfície daquela figura, daquele objeto ou daquela parte que você está querendo medir. Entendido agora a diferença de um para outro? Então vamos embora trabalhar. Olha só, minha gente, aí aqui a gente vai começar a trabalhar a área mostrando aqui, compreendendo um pouquinho, tá certo? Aqui nesta área, que não é uma medida oficial, mas eu vou trazer o quadradinho pequeno azul para preencher toda a área deste quadrado aí maior, tá certo? Então,
Compreendendo a área aí, nós vamos dizer que a área deste quadrado maior é um quadradinho azul. Então, cada unidade desse quadradinho azul vai ser a medida aí da área. A gente vai juntar todos os quadradinhos azuis, pequenininhos. O que couber aí dentro desse quadrado maior será a área, porque eu estou tomando como base, a área vai ser uma unidade desse quadradinho. Vamos compreender? Olha só, aí eu tenho um quadradinho azul preenchendo dentro, sendo colocado dentro do quadrado maior. Preencheu tudo? Não, né? Então, eu não preenchi aí a área toda desse quadrado maior. Então, a gente vai contar, tomando como base um quadradinho para uma medida de área e vamos ver quantas medidas de área tem aí, qual é a área desse quadrado aí, tá certo? Então, vamos contar juntos? Olha só, aqui nós temos aí, eu já coloquei, seis quadradinhos pequenos em uma coluna aí. Vocês querem chutar, minha gente? Ajuda aí. Vocês acham que, de acordo com esse exemplo que eu dei, qual vai ser aí, tomando como área um quadradinho pequeno azul? Se em uma coluna aí deste quadrado couberam 6 unidades de área, quantas unidades de área vai ter em todo esse quadrado aí maior? Quantas unidades de área vai ter aí dentro desse quadrado maior? Querem dar um chute aí para mim? Participa aí da aula, porque vocês sabem que eu gosto que vocês participem. E aí, vocês acham que vai caber quantas unidades de área aí de quadradinhos pequenos azuis? Querem dar um chute para mim ou estão querendo esperar mais? Se quiser eu acho que eles estão querendo esperar mais, professora Márcia, então, porque não falaram nada. Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, aqui eu já coloquei 6. Olha na próxima. Olha lá. Opa, já coloquei mais 6. Dá quanto, minha gente? 6 mais 6, 12, né? Quantos vocês acham que ainda vai colocar aí, hein? Vamos lá? Olha só, vamos colocar, ó, mais outra coluna com 6, mais outra coluna com 6. Aí já temos aqui, ó, 6 vezes 4, né? Quanto dá? Nem vou responder. Vamos embora que eu já trabalhei isso também em matemática. Tá tudo junto e misturado, estão vendo vocês? Aí, de novo, ó, mais 6, agora eu tenho 6 vezes 5. E aí, para fechar, olha lá, minha gente, 6 quadradinhos na coluna vezes os 6 quadradinhos na linha. Então, 6 vezes 6, e se eu fosse calcular a área desse quadrado, daria 36 quadrados, correto? Então, eu preenchi toda a superfície desse quadrado, ou seja, a parte de dentro do quadrado, porque a área é a parte de dentro desta figura. Compreendido? Vamos seguindo. Olha só agora. Aí, ó, tem a menina perguntando. Vamos comparar a área das figuras planas? Vamos ver qual é a área que aquela figura plana tem? E aí, para isso, eu quero dizer o seguinte. Para calcular a área de uma superfície, consideramos duas dimensões, que é a altura e a largura, né? Então, ó, a altura e a largura que foi dito aí no início, o comprimento, né? Não só o comprimento, como também a largura. Altura e largura de uma figura. Então, dessa forma, nós calculamos a área. Olha lá, eu mostrei novamente um quadrado. E aí, ó, nesse quadrado, nós temos a largura e temos também a altura. Só que a área, a medida, quando a gente vai medir a área, perímetro foi só metro, vocês lembram? Metro ou centímetro, de acordo com o tamanho da figura. Mas na área, a gente já vai aprender uma outra nomenclatura, que é o metro quadrado. E por que é o metro quadrado? Estão vendo aquele 2 e um 2 aqui, ó, circulado em cima do metro? Ele significa quadrado. Quando vocês verem esse 2 pequenininho em cima desse M, que significa metro, ou em cima do CM, que significa centímetro, você já sabe que é metro quadrado ou centímetro quadrado. Por quê? Porque ele está trabalhando com a largura
e com a altura, essas duas dimensões, certo? Uma pela outra, então será metro quadrado se a área for grande e se for um objeto menor, vai ser centímetros quadrados. Compreendido? Então, vamos seguir, olha aí, como eu estou mostrando centímetros quadrados, esse 2 pequenininho aí, vocês já sabem ler aí. Metros quadrados, quando tem esse 2 pequenininho em cima, ou então, ó, centímetros quadrados. A área, quando a gente estiver trabalhando com área, tem que lembrar desse númerozinho aí, que significa quadrados, metros quadrados e centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando com duas dimensões, largura e a altura. Vai ser um multiplicado pelo outro, tá bom? E aí, no caso, centímetros quadrados. Vamos seguindo, minha gente. Agora eu trouxe para vocês o seguinte, uma planta baixa de uma casa. É como se você tivesse um terreno e você fosse, antes de começar a construir a sua casa, você precisasse fazer uma planta baixa. E o que é isso? Você ia dizer quantos metros quadrados vai ter a sua sala, quanto vai ter a cozinha. Aí, nesse exemplo, eu tenho aí 2 quartos, né? O quarto 1 e o quarto 2, e tenho também um banheiro. Então, aí, ó, é a planta da casa, é a planta baixa da casa. Se você tem um terreno, você primeiro desenha e diz, o meu terreno tem tantos metros quadrados de área. Então, vou dar tantos metros quadrados para a sala, eu vou fazer uma divisão aí para dar todos os cômodos que eu quero na minha casa, tá certo? E aí, ó, essa casa, com essa planta baixa, nós temos uma sala, uma cozinha, temos também um depósito, temos 2 quartos e temos um banheiro. Aí a pergunta é, considerando cada quadradinho como unidade de medida, certo? Vai ser a unidade de medida de área. Cada quadradinho, precisa contar aí para a gente saber a área de cada compartimento aí da minha casa. Quais os cômodos da planta baixa da casa que tem a mesma medida de área? E aí, gente, conta aí, considerando quadradinhos, tá? Quais são? Será que é a sala e o depósito que tem a mesma medida de área? Não importa o formato. No caso aí, nós vamos contar os quadradinhos. Qual desses cômodos tem a mesma medida de área? Ou seja, vai ter a mesma área. Não importa o formato, importa a área. E aí, gente, olhando aí, conta aí para mim, para vocês me responderem. Vão tentar me responder. Será que é o quarto 1 com o quarto 2, que tem o mesmo tamanho, a mesma área? Será que é a sala e a cozinha que tem a mesma área? Será que é o depósito e o quarto 2 que tem a mesma área? Ou será que é o depósito e o banheiro que tem a mesma área? E aí, será que vocês já conseguiram contar aí, levando em consideração cada quadradinho como medida de área? Poxa, professora Márcia, eu estava olhando aqui, né? Igual, eu acho que não tem não. Mas você falou que pode ser diferente, né? Pode ser diferente. O formato é diferente, o formato mas né? A área é igual. Vamos conferir? Olha só, o primeiro que eu trouxe aqui, ó, foi a sala. Olha lá, a sala tem 15 unidades de medida, né? Então, a área aí, se eu considerar cada quadradinho como uma medida de área, certo? Olha, a área da sala tem 15 unidades de medida, tá certo? Conferido? Olha aí, ó, 5 círculos, 5x aí em cima, vezes 3, 5 vezes 3, 15, correto? E aí, qual é a área que está igual à sala? Eu acho que eu sei. Sabe, professora Sinara? Eu acho que eu sei. E aí, será que os nossos estudantes também sabem? Eles são tão caladinhos hoje, professora Márcia. Minha gente, vamos ser gente, ó, bate palma no chão, essa coragem. Não vamos me deixar aqui sem resposta, não, só porque é o último dia do recesso. Olha aí, Carijó. Muito bem, Carijó. Muito bem, tem que fazer isso mesmo para esse povo acordar. Então, olha só, vou mostrar para vocês, que eu já estou muito boazinha, viu? Então, olha só, a
aqui é igual à sala. Olha lá, o formato é diferente, mas olha, gente, conta aí pra mim, ó. Vamos começar de baixo, ó. 4 mais 4 mais 4 dá o quê? 4 vezes 3, 12. E mais os 3. 12, 13, 14, 15. Gente, e agora? O formato é diferente, mas a área aí é igual. A sala e a cozinha possuem a mesma área, independente aí do formato, tá bom? Então, ó, respondido para vocês, vamos embora. Olha aqui agora, observe as figuras planas. Nós temos aí agora o quadrado verde e um triângulo vermelho. Gente, olha a pergunta para vocês. Quantas unidades do triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado? E aí, inclusive eu trouxe aqui na mesa para vocês, né? Eu trouxe aqui, ó, um quadrado, ali eu trouxe na imagem, aqui eu trouxe na mesa para vocês. Eu tenho aqui, ó, um quadrado. E aí, quantos triângulos deste vocês acham que cobre este quadrado? Eu já trouxe aqui, né, gente? Eu vou mostrar para vocês como acontece. Será que a área do triângulo, quantos triângulos desse vai ser possível cobrir e formar e ter a mesma área aqui, ó? A área você já sabe que é a superfície, essa parte de dentro. E então, quantos triângulos vai ser necessário para eu cobrir toda esta área aqui do quadrado? Aí eu vou mostrar para vocês na prática, ó. Eu vou colocar um triângulo aqui e eu vou colocar outro triângulo aqui. Então, eu estou fazendo uma sobreposição de área. O formato aqui é diferente quando ele está sozinho, né, do triângulo, mas a partir do momento que eu coloco dois triângulos, eu formei um quadrado com a mesma área, né, com a mesma medida de superfície, porque a área é a superfície, com a mesma medida da superfície aqui do quadrado. Compreenderam isso? Aí agora fica fácil, ó. Quantas unidades de triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado? E olha lá a resposta, duas áreas, né? Duas unidades do triângulo. Aí já continuando com isso, eu trouxe outra figura para vocês. Olha agora aqui essa figura, que parece um L, né? Uma figura que parece um L, e aí um quadradinho azul, pequeno. Olha, observe essas figuras planas, minha gente. Nós temos aí duas figuras planas. Uma que parece um L, né? Todo preenchido, né? Com a área aí dentro. E o outro, um quadrado. Aí a pergunta para vocês é o seguinte. Vocês já viram eu fazendo no retângulo, no triângulo com o quadrado. Agora eu pergunto para vocês. Quantas unidades do quadrado azul, que é o quadrado menor, né? São necessárias para cobrir toda a área da figura cinza? Será que vocês têm essa resposta? Ah, agora eles estão aqui, ó, respondendo. O Caio já tinha respondido um no outro, ele disse que eram 2. Muito bom. E agora, nessa figura aqui, ele e a Ana estão falando que são 3, professora Márcia. Vamos conferir, minha gente, se 3 quadradinhos quadradinhos azuis vai cobrir toda essa área aí dessa figura cinza que parece um L gordinho. Vamos embora, minha gente. Vejam aí, confere para mim. Olha lá. Isso mesmo, gente. Ó, eu coloquei em cima aí da minha figura cinza e cobri. Ainda coloquei o X grandão aí para vocês verem. E mais uma vez vocês acertaram essa sobreposição. O que é que eu estou dizendo com isso, né? Que a gente pode sobrepor uma área a outra e achar, inclusive, o mesmo tamanho de área, né? Independente aí do formato. Tá certo? Então, vamos continuar. Aí aqui, ó, vamos calcular a área das figuras poligonais. E o que são polígonos, né, minha gente? São figuras planas que não são arredondadas, né? Que a gente já viu o quadrado, o retângulo, o triângulo. Então, isso são polígonos. E a gente vai ver aí, calcular a área desses
polígonos. E aqui eu trouxe para vocês o primeiro polígono, que tem um formato aí de um retângulo. Só que a gente agora vai trabalhar com a medida oficial da área. No caso aí, esse retângulo, eu considero esse retângulo como um retângulo pequeno, então a minha área será em centímetros quadrados. Por que em centímetros quadrados? Olha lá, 1 centímetro de altura por 1 centímetro de largura. Então, 1 por 1. 1 centímetro por 1. É como se eu multiplicasse 1 vezes 1. Então, seria centímetros quadrados. E aí, eu tenho aqui agora esse retângulo que está aí representando cada quadradinho deste, representa 1 centímetro quadrado. Então, gente, conta aí quantos quadradinhos menores temos aí, quantos quadradinhos vermelhos tem e dê a resposta para mim. Só que a resposta na área, no caso aqui, é centímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados tem a área desse retângulo aí? Será que vocês já sabem? A Ana está dizendo aqui 48, professora. 48? Será que é 48, Ana? Vamos conferir? Olha só, cada quadradinho é 1 centímetro quadrado. Veja quantos quadradinhos eu tenho. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho 12 centímetros quadrados, 12 quadradinhos com 12 centímetros quadrados, então eu tenho o que, gente? A área é 12 cm, que é a abreviação de centímetros, e aquele 2 pequenininho que a gente chama de quadrados. A gente lê a área assim, centímetros quadrados ou metros quadrados. Compreenderam? Eu saí contando, ó, cada quadradinho desse é como se fosse 1 centímetro quadrado, ou seja, tem 1 centímetro de largura por 1 centímetro de altura. Então, eu digo que é 1 centímetro quadrado, certo? Aí, ó, aqui eu tinha 12 cm e aquele 2zinho que não pode esquecer, que a gente faz a leitura de centímetros quadrados. E para a gente fechar, olha lá, nós temos uma outra figura. Será que agora vocês vão acertar? E aí, gente, também em centímetros quadrados, qual é a área desse outro retângulo aí? Será que vocês vão me dizer para a gente encerrar a nossa aula? Nós estamos trabalhando hoje com área de figuras poligonais. No caso, o polígono aqui é um retângulo. Diga aí, será que temos a resposta? A Ana está falando aqui que são 8 centímetros. 8 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Olha só os 8 centímetros quadrados. Muito bem, minha gente. Não pode dizer que é centímetros quadrados ou metros quadrados, porque é assim a medida oficial de área. Tá bom? Então, vamos nos despedindo dos nossos estudantes, professora Sinária. É uma pena, né? Mas a gente vai se despedindo já por aqui, porque a nossa aula já acabou, professora Márcia. Pois é, minha gente. Então, ó, um cheiro grande no coração de vocês. Aproveitem o recesso. Nós estamos aqui, vamos ficar aqui, ó, só pensando, né? Não, aqui não, a gente também vai entrar de recesso, tá bom? E aí, ó, daqui a pouquinho a gente tá de volta matando a saudade de vocês, tá certo? Então, ó, um cheiro grande no coração e até a próxima, até o retorno, viu? Cheiro, gente! Bom recesso pra vocês! Tchau, tchau!